Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui a gente tenta fazer um estudo completo do Apocalipse sem conjecturas lúdicas, sem achismos de propriedade, sem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui não tem nada disso. Aqui tem apenas aquilo que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema que realmente, né, os protestantes, principalmente os futuristas e os católicos futuristas também, eles pegam muito nesse tema para tentar refutar o preterismo, que é a mulher, né, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E hoje eu vou mostrar que não pode ser Roma aquilo. Tem que ser Jerusalém. Por quê? Porque para reinar uma mulher que reina tem que ser rainha. Senão ela não pode reinar. Eu nunca vi uma literatura falando que Roma era uma mulher que reinava como rainha em algum lugar. Mas enfim, vai entender a cabeça dos protestantes e desses futuristas. Antes de mais nada, né, se inscreva no canal, tá? Aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo e compartilhe os vídeos também, tá? Então, enfim, faça todo esse combo, é muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais da plataforma do YouTube. E se você quiser ajudar, contribuir financeiramente com o canal, tem o meu QR Code, que é o meu e-mail, tá? Eu não vou conseguir colocar aqui agora, porque infelizmente eu não coloquei a imagem, mas é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Esse é o que, e também tem o QR Code aqui. Deixa eu colocar o QR Code para vocês. Você mirando o celular no QR Code, você consegue fazer uma doação diretamente para o meu canal através do Pix, tá? Aí tem as outras opções também, tem o Apoia-se, tem o Clube de Membros. E se você quiser um boleto bancário, é só realmente pedir o boleto bancário. Eu faço o boleto e envio para você através do e-mail ou também através do grupo do WhatsApp, enfim, é a sua escolha, tá bom? Então se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se não puder, dá aquele like maroto, compartilhe os vídeos, já estará ajudando, né? E muito o canal, porque nós que fazemos parte dessa comunidade católica, nós dependemos de vocês. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre a realeza de Jerusalém. Porque a cidade que reina sobre os reis da terra é uma mulher. Tem vários simbolismos e tem coisas literais também. Então é uma cidade, ali é literal, tá? Essa cidade é literal, não tem como ser uma cidade igreja, uma cidade, sei lá, ou uma cidade a NASA, não tem como ser isso, tá? É uma cidade que tinha suas características. Uma delas ser chamada de mulher, outra grande cidade e também que reina sobre os reis da terra, tá? Vamos passar aqui para a próxima cena. Esse vídeo é curto, tá, gente? Não vai ficar muito grande não, tá bom? Eu quero mostrar para vocês a realeza de Jerusalém. A mulher prostituta que reina sobre os reis da terra. Eu não vou mais explicar sobre os reis da terra aqui. Não vou explicar mais sobre o termo guês. Eu já fiz um estudo completo sobre isso. Vou falar um pouco mais a respeito da face da terra. Porque a face da terra também não é planeta Terra, gente. Pelo amor de Deus, católico, né? Apesar, quem fica me questionando sobre a face da terra nem católico é. Mas tudo bem, deixa pra lá, tá? Então a face da terra é o contraste com o céu e o mar, ou seja, elementos. A face da terra é o elemento de criação onde o homem pode andar. O homem não pode andar, por exemplo, no céu. Ele não consegue andar no céu, não consegue andar na água. Então tem os animais aquáticos e os animais da terra, aqueles que foram criados para andar sobre o elemento árido, tá? Isso não é planeta Terra, não é um território, isso não significa exatamente uma região, significa apenas um elemento de criação no qual o homem pode andar, tá bom? Mas sobre os reis da terra eu já expliquei sobre a tetrarquia de Herodes, eu já expliquei sobre o termo guês. Então, enfim, agora, quem quiser fazer uma refutação, me mostre um outro tipo de argumento. Me mostre aqui, sei lá, um apóstolo citando o termo guês como, né,
todo o planeta Terra, falando, ó, o termo gas, Terra, é todo um planeta, é todo o cosmos. O cosmos é sinônimo, por exemplo, do termo gas. Me mostre, eu provo que não é, tá? Me postaram até um versículo lá de Mateus, onde diz que uma escuridão cobriu toda a terra no dia da crucificação de Cristo, falando que aquilo ali era toda a terra. Pelo amor de Deus, onde você está com o juízo? Toda a terra ali é todo o território de Israel. O território de Israel foi coberto por uma grande escuridão. Até porque não tinha como cobrir toda a terra, porque o planeta, naquele momento, tinha lugar que estava de noite, que era noite. Então já estava na escuridão uma parte do planeta, e coisa que o hebreu não tinha nem ciência, que era um planeta redondo, enfim. Eu já tô cansado também, viu? Depois você pega e defende a visão dos hebreus, o cabra vem e fala que você é terraplanista. Aí você fala, não sou terraplanista. Apenas que era a visão dos hebreus. Aí vem o terraplanista e começa a te criticar. Então, vai entender a cabeça desse povo, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a realeza de Jerusalém. E a mulher que reina sobre os reis da terra. Porque não pode ser Roma, seja Roma do Império Romano, seja Roma agora. Não pode ser. Primeiramente porque Roma não é chamada de mulher. Você não vai encontrar nenhuma literatura chamando Roma de mulher. E falando que é uma mulher rainha, e muito menos que era prostituta. Você não encontra em nenhuma literatura nos primeiros séculos, meu Deus do céu. Isso aqui são referências, tá? Então quando você vai falar, por exemplo, aqui, do versículo em questão, e a mulher que viste é a grande cidade, que é uma característica dessa mulher, tá? Ela é uma grande cidade, que reina sobre os reis da terra, tá vendo? Que reina é uma característica, e sobre os reis da terra também é uma outra característica. Por que ela reina sobre os reis da terra? O que tem nessa cidade de importante? Como eu falei, o termo terra aqui é o termo gas. O termo gas é restrito a uma região. Então é algo dentro de uma região, apenas dentro de uma nação, tá? Se você usa o termo oikoumene, aí sim você vai elevar isso a um império. Aí poderia ser sim a cidade de Roma, apesar que Roma também não tem essas características, tá? Mas até poderia ser a cidade de Roma, mesmo não tendo essas características, porque está dentro do império, o oikoumene. Agora você pode também ter o cosmos, aí fala assim, a mulher que reina sobre o cosmos. Aí poderia ser a cidade de Roma, poderia ser uma outra cidade, sei lá, talvez, né, uma cidade aí desconhecida na época, entre os povos bárbaros. Poderia ser qualquer outra cidade, tá? Mas quando usa o termo gas, como eu estou falando, está restrito a uma região, e geralmente a região do autor, tá? Mas eu já expliquei isso em vários vídeos, né? Mas preste atenção que uma dessas características é ser considerada a grande cidade que reina, né? Se é uma mulher e ela reina, é porque ela é rainha. Não tem como uma mulher reinar se ela não é rainha, certo? Aí eu pergunto, a cidade de Roma na época de Cristo tinha 700 anos. Por que nenhum apóstolo na época? Eu peço até para que o futurista me apresente um livro apócrifo. Não precisa ser um livro canônico, tá? Eu não sou só escriturista aqui. Mas me apresente um livro, né, seja apócrifo, seja canônico, falando que Roma era considerada uma mulher. Roma, uma mulher, né? A gente sabe que não. Roma vem de Rômulo e Remo. Então não tem como ser considerada uma mulher, tá? Mas que ela era uma rainha. Me mostre. E também que ela tinha, né, como uma característica ser considerada uma grande cidade por causa da sua realeza. Entenda, por causa da sua realeza, ela era considerada a grande cidade, tá? Não só nas literaturas canônicas, também em livros históricos e também apócrifos. Você consegue encontrar essa referência à cidade de Jerusalém. E você não encontra em nenhuma literatura Roma tendo essas características. Pelo contrário, como eu falei, Roma vem de Rômulo e Remo.
né? Tem outra característica, tem uma característica de uma cidade imperial, de Rômulo e Remo. Dentro do Império, o Império é formado por vários reinos, tá? Por vários reinos. Mas eu já expliquei isso também em outros vídeos, tá? Mas prestem atenção que quando o autor está aqui revelando o Apocalipse e colocando por escrito, ele está usando ali a linguagem que ele conhecia, símbolos que era de conhecimento do autor. O autor era hebreu, gente. Entenda isso, ele não escreveu o Apocalipse para uma pessoa ter esse entendimento depois de 2000 anos. Você tem que ter esse entendimento na época em que São João escreveu. Qual era o entendimento? Como um hebreu usava esses símbolos? Os profetas também usavam esses mesmos símbolos? Como os profetas usaram esses símbolos? Então, tudo isso você tem que levar em questão para fazer uma exegese do Apocalipse, tá? Aí tem aquele cara que ele fala assim, não, mas Nínive também era citada lá no Antigo Testamento como sendo a grande cidade, né? Beleza, gente, Nínive foi citada como uma grande cidade não no sentido de realeza, e sim no sentido de extensão. Ela era grande mesmo, ela era uma cidade gigantesca. Então, você durava, não sei, a jornada de não sei quanto tempo para percorrer toda a cidade. Por isso que o autor ali que escreveu o livro de Jonas, ele citava Nínive como uma grande cidade, mas não no sentido de realeza, e sim no sentido de extensão. O próprio livro diz isso. Então, Nínive está descartado, a cidade de Nínive não entra nisso daqui, porque aqui está falando de grande cidade no sentido de realeza. Prestem atenção nisso aqui. É a grande cidade no sentido de realeza, porque reina. Nínive não foi considerada a grande cidade porque reinava, ou reinou, ou iria reinar. O autor deixa bem claro, ela é grande cidade em extensão. Para percorrer toda a cidade demorava muito tempo. O autor escreveu isso. Eu fico impressionado como tem gente ainda falando, não, mas aí vem, né? Questionar. Não, mas Nínive também era a grande cidade. Era o quê, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos entender o Apocalipse aqui, ó. A mulher que vistes é a grande cidade. Então, cidade aqui é literal, gente. Cidade é literal. O que é uma cidade? É uma região demarcada, com suas fronteiras, né? E ela tinha como característica ser a grande cidade por reinar sobre os reis dessa cidade. Vamos entender uma coisa também, tá? Dentro de um império poderia ter outros reinos. Agora, dentro de um reino poderia ter mais de um rei. E, infelizmente, essa era a realidade da época. Você aceita que dói menos, cara. Poderia ter outros reis dentro de um reino, tá? O reino poderia ser dividido em dois. Olha só, e ter dois reis. Ter três reis era comum na época, principalmente, né, depois da morte de Herodes o Grande, em que ele deixou o seu testamento, e dentro do seu testamento, isso você encontra nos livros de Joséfo, Augusto César, ele dividiu o reino em 4, tá? 3 partes ficou para os filhos de Herodes e uma parte ele deixou para o reino de Lisânias. Ele deixou para esse reino de Lisânias que já fazia, né, o seu governo naquela região. Então, aquela parte de Abilene ali ficou para o reino de Lisânias, que era parente de Herodes, também tinha um parentesco com Herodes, e os outros 3 filhos ali ficaram com as outras partes, Jerusalém, Galiléia e Cesareia. Foi dividido em 4, tá? Então, dentro do reino das 12 tribos do reino de Israel, né, existia, sim, 4 reis. E o Jerusalém, ela tinha uma realeza especial, soberana sobre os outros reinos. E principalmente você consegue enxergar isso no reinado de Agripa I. Já expliquei aqui, antes de Agripa I se tornar rei na Judéia,
e demorava mesmo para o imperador. Eu vou explicar aqui novamente. O imperador ele não colocava o rei na Judéia e já colocava ali a coroa dele. Ele tinha que, durante um tempo, por sua própria honra, ele tinha que conquistar a coroa. Tá? Isso a gente vai ver, por exemplo, na briga que teve. Tá? E aqui você vai encontrar na Guerra dos Judeus. Depois da morte de Herodes Magno, os 3 irmãos ali, os 3 irmãos não, praticamente só Antipas e Arquelau, eles brigaram, disputaram ali a região da Judéia, porque era a região especial e era sim ali o centro de todo o reino de Israel. A Judéia sempre foi, principalmente ali depois, né, da dinastia dos Macabeus, Jerusalém, a região da Judéia, sempre foi o centro mesmo de Israel, tá? E eles disputaram isso. E eles foram, né, e levaram o caso até Augusto César. Tanto que o primeiro testamento de Herodes, gente, você vai conseguir ver isso aqui, ele deixava Antipas como sucessor no seu reino, de toda a Judéia, tá? Depois ele fez um outro testamento colocando Arquelau no lugar de Antipas, e isso causou um celeuma e uma divisão entre os 2 irmãos, tá? Aqui, primeiramente, é dito no livro da Guerra dos Judeus que depois desta audiência de Augusto César, que era imperador na época, o primeiro imperador romano, dissolveu-se a Assembleia e alguns dias depois ele concedeu a Arquelau, porque estava no segundo testamento de Herodes, não o reino da Judéia inteiro, tá? Não deixou o reino inteiro da Judéia, mas a metade com o título de com o título de etinarquia, tá? Por que ele deixou com o título de etinarquia e só a metade do reino da Judéia? Porque ele tinha que conquistar a coroa e prometeu fazê-lo rei depois que ele conquistasse, quando disso se tivesse tornado digno pela sua virtude, ou seja, quando ele conseguisse conquistar com a sua honra a coroa, aí ele iria ter todo o reino da Judéia, e aquele reino era disputado porque ele tinha um domínio sobre toda a região, sobre todas as 12 tribos, sobre toda a nação de Israel, tinha um domínio sobre todas elas. E Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, ele tentou tirar de Arquelau o reino, tá? E também, né, ele tentou ali se tornar rei na Judéia por causa realmente, né, da realeza que tinha ali a cidade de Jerusalém. E é dito assim, em Guerra dos Judeus, Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, foi também a Roma, com o fim de obter o reino, em lugar de Arquelau, tendo sido nomeado pelo rei para seu sucessor no Primeiro Testamento. Então tinha o Primeiro Testamento, e quem era o sucessor na Judéia, primeiramente seria Antipas. Depois Herodes muda o testamento e coloca como rei na Judéia Arquelau, e o imperador romano ele manteve isso. E aí a solução do imperador foi realmente transformar aquilo numa tetrarquia, tá? E aí o imperador diz assim, ó, depois que Augusto deu esta audiência, dissolveu a Assembleia, e alguns dias deu a Arquelau não somente o reino da Judéia inteiro, mas a metade ainda sob o título, né, de etinarquia, com a promessa de torná-lo rei, né, desde que se tornaria digno, né, do trono, pela virtude, e dividiu a outra metade, aí ele pega a outra metade do reino e divide entre Felipe e Antipas, os 2 filhos de Herodes, que haviam disputado o reino com a Arquelau, tá? Ou com Arquelau, ele tinha disputado o reino com Arquelau. E aí essa foi a solução encontrada. Augusto foi lá e dividiu tudo em 4 partes. Não é mencionado Lisânias. Nesse texto, Lisânias é mencionado num outro texto, onde ele dá a região de Abilene para Lisânias, até porque ali já existia o reino de Lisânias, né? E Lisânias não é o nome exatamente de uma pessoa, e sim do reino, de uma dinastia, tá? E aí ficou dividido em 4 o reino. Judéia, que tinha ali a sua soberania, a Judéia, né, por causa de Jerusalém, a sua realeza, a Galileia, a Cesareia e a Abilene, tá? É lógico que ali mostra outras regiões e outras cidades dentro de Israel que ficou, né,
dividido em cada tetrarquia, mas as principais cidades ali, a Judéia ali, né, quem reinava em Jerusalém, na região da Judéia, Cesareia, Galiléia e Abilene, tá bom? Mas vamos falar um pouco mais dessa soberania de Jerusalém sobre as demais tetrarquias, porque o rei queria sempre estar em Jerusalém. Por que que Arquelau, né, foi nomeado rei na Judéia, rei, né, em Jerusalém, e Antipas tinha inveja? Por que que, eu também sou rei aqui agora na Galiléia? Por que não ficou ali satisfeito com a Galiléia? Porque Jerusalém tinha uma soberania sobre as demais tetrarquias. Como eu falei, quando Agripa I se torna rei dos judeus, conquistando ali a coroa na Judéia, né? Antes ele teve que conquistar isso, e ele foi conquistando as outras tetrarquias, primeiro a de Felipe, depois a de Lisânias, depois meteu um pé na bunda ali de Antipas, ele foi conquistando, né? E aí consegue a coroa na Judéia, e quando ele consegue a coroa na Judéia, ele já tinha soberania sobre todas as outras tetrarquias, tá? Vamos lembrar, falando sobre a prostituta babilônica, a mulher que viste é a grande cidade, característica, uma cidade que tinha ali um simbolismo de ser grande. Grande por quê? Porque existia uma realeza, ela reinava, essa cidade, sobre os reis dentro do Gés, não do Oikomenei nem do Cosmos, dentro do Gés, tá? Que seriam os reis da Terra. Por causa dessa realeza, ela era conhecida como a grande cidade. Mas aqui é Roma. Gente, Roma não poderia ser Roma, como eu falei, porque a grande cidade ela crucificou o seu próprio Senhor. Isso aqui já está lá no Apocalipse 11, versículo 8, tá? Todo mundo conhece esse texto aqui, onde diz exatamente que seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma, Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Roma não crucificou o seu Senhor. Né? Mas foi o Império Romano que crucificou Jesus Cristo? Não, o Império Romano executou. A crucificação partiu de uma condenação judaica. Mas o Império Romano executou. Sim, ele executou, mas Jesus não era senhor do Império Romano. Na época, quem era senhor do Império Romano era César. Então, enfim, não teria como se encaixar nisso daqui, tá, gente? E não existem, tá? 5, 6 cidades. Não tem uma cidade uma grande cidade lá no Apocalipse 11 e outra grande cidade lá no Apocalipse 17. Não, São João está falando da mesma cidade, está contando, né? Está relatando ali um evento, ele está profetizando o que iria acontecer com essa cidade. Então está falando sobre uma grande cidade apenas. Até porque quando ele fala assim, e a mulher que viste é a grande cidade, ele está afirmando algo que ele já tinha explicado de antemão, né? Porque quem estava lendo ali já tinha passado por isso aqui, já sabia que essa grande cidade é a cidade que o seu Senhor foi crucificado, tá? Por isso que ele não precisa explicar o porquê grande cidade, porque já tinha, né, explicado de antemão a respeito disso. Mas, como eu falei, ela era grande por quê? Porque ela reinava, certo? E uma mulher que reina é o quê? É uma rainha. E entenda todo o simbolismo disso aqui. Qual que é a cidade que era conhecida como mulher, né? Como eu falei, Roma, eu nunca ouvi falar que Roma era mulher. Tá? Mas tem uma deusa lá, tem uma deusa que os romanos cultuavam, né? Que protegia a cidade, tinha, mas estou falando Roma ser conhecida como uma mulher, eu nunca vi na minha vida. Mas aqui, se você pegar Lamentações, no capítulo 1, versículo 1, acaba com a ideia futurista. Acaba, seja católico, seja protestante, qualquer ideia futurista, por quê? Porque ela cita ali Apocalipse 18, gente. Ela cita Apocalipse 18, eu vou explicar aqui, tá? Eu vou explicar por quê. Tá falando ali Lamentações, está falando de Jerusalém, a queda de Jerusalém. E fala aqui, como está abandonada a visão futura. Aqui era uma visão futura do profeta Jeremias. Como está abandonada a cidade tão povoada. Assemelha-se a uma viúva. Olha só, assemelha-se a uma viúva, certo? Guarda isso aqui, tá bom?
Grande entre as nações. Já está falando, olha aqui a grande cidade aqui, ó. Ela era tida como grande entre as nações. Por isso que Roma não pode ser a grande cidade, porque só existia uma cidade que era conhecida como grande entre as nações por causa do quê? De sua realeza. Tá aqui, ó. Rainha entre as províncias. É o profeta Jeremias falando que ela era conhecida, Jerusalém, conhecida como a grande cidade entre as nações. E aí não é apenas dentro do Gués, ela era conhecida sim, pelo menos dentro do Oikomenê, como a grande cidade. Não era Roma conhecida como a grande cidade. Ah, mas o Império não era Império Romano? Tudo bem, mas o Império Romano não tinha essa característica de ser conhecida como a grande cidade por sua realeza. E aqui o Jeremias, ele está dando uma informação que São João usa aqui, gente. Isso aqui é muito claro. Ela era grande entre as nações porque era a rainha entre as províncias. Tá aqui, ó. Qual era a característica da grande cidade lá no Apocalipse, a cidade que crucificou o seu próprio Senhor? Ela era a grande cidade porque reinava sobre os reis da terra. Ué, uma mulher que era conhecida como a grande cidade, porque era uma cidade, e essa grandeza vinha por causa da sua realeza, porque ela reinava. E por que Jerusalém reinava? O que tinha de importante em Jerusalém que ela era conhecida por sua realeza e por reinar, né? Sobre os reis da terra e também ser grande entre as nações? Porque ela é a cidade do grande rei. Tá aqui, ó. Sempre vai ter o termo grande junto, olha que interessante. Lá em Mateus, ali no capítulo 5, vai dizer assim: Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, né? E aqui o Cabra fala assim, lá em Tessalonicenses, o Robson até fez um vídeo ontem falando sobre Tessalonicenses, o Cabra fala assim, não, que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, no templo de Deus. Gente, o trono de Deus é no céu. Aqui, ó. Como que um anticristo aqui na terra vai sentar no trono de Deus no céu? Hã? Ah, não, mas no templo de Jerusalém não tinha trono. Cara, que loucura, né, gente? Que loucura. Mas vamos lá. Não jureis de modo algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, tá? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Olha que interessante. Por isso que ela era uma mulher rainha. Ela é conhecida como uma mulher rainha entre as províncias e grande. Por que ela era conhecida como grande entre as nações? Porque era a cidade do grande rei. São Mateus escreveu isso no seu evangelho. Brigue com o texto, gente. Não, por favor, vá discutir com São Mateus. Morra, vá lá no reino dos céus e discuta com São Mateus. Por que você escreveu que ela é a cidade do grande rei? Né? E esse rei, olha que interessante, né? Olha a característica, todas as características aqui apontando para a cidade de Jerusalém. Esse rei aqui, ele era soberano sobre os reis da terra. Olha aqui. Está no próprio Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, tanto que Moisés não ressuscitou, viu, o mortalista da alma? O Moisés não ressuscitou não antes de Cristo, tá bom? Ele é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Se Jerusalém é a cidade do grande rei, e este rei é soberano sobre os reis da terra, e ela era rainha entre as províncias, está aqui a grande cidade do grande rei que reina sobre os reis da terra. Isso aqui é exegese, minha gente. Isso aqui é exegese. Isso aqui é uma coisa racional, tá? Ah, mas é contrário à fé. Que contrário à fé? Para de falar besteira. Você quer... Não, que o preterismo é só uma visão histórica. Para de falar besteira, meu. Sério, se enxerga. Vai caçar o que fazer. Sério mesmo. Entendeu? Que o preterismo é só... Isso aqui não é contrário à fé, isso aqui é contrário à emoção, a sua emoçãozinha de pegar a apariçãozinha mariana, né, e falar que não, tudo é pro futuro porque Virgem Maria me falou, ou Jesus Cristo apareceu para não sei quem aí, escreveu um livro e falou que é tudo pro futuro.
Para com essa besteira, gente. Tá aqui uma exegese perfeita. Isso aqui é uma exegese perfeita. Eu duvido. Gente, eu tiro o meu canal do ar. Se alguém me mostrar uma literatura do primeiro século ou de um profeta colocando Roma com todas essas características aqui. Me mostre Roma, cidade do grande rei. Roma que tem o seu rei é soberano sobre os reis da terra. Mostra um profeta falando isso. Me mostre um apóstolo falando uma coisa dessa, uma besteira dessa. Como é que um apóstolo iria falar uma besteira dessa? Ah, mas nós não temos outro rei senão a César. Ali só mostrou que a população dessa cidade se prostituiu. Se prostituiu com outro rei. E ali mostra por que essa grande cidade, né? Por que essa grande cidade que reina sobre os reis da terra, grande entre as nações, rainha entre as províncias, por que essa cidade se tornou prostituta? Porque ela preferiu como rei, ao invés do grande rei, né, a cidade, ao invés do grande rei, que era o rei da cidade, essa cidade escolheu a César, que não era soberano sobre os reis da terra, tá, gente? E não fazia parte de todo esse contexto. Por isso que se torna prostituta. A mulher que era a rainha, a mulher que reinava sobre os reis da terra, se torna prostituta exatamente por causa disso. Porque ela escolheu um outro rei, tá? Mas, como eu falei, não é só na literatura canônica que nós encontramos isso. O Joséfo, ele trata Jerusalém como a grande cidade. Lá em A Guerra dos Judeus, também no capítulo 11, ele vai falar: em tal miséria, as guarnições das cidades, pensando somente em viver, segundo sua vontade, sem se incomodar com a pátria, não cuidavam em defender os oprimidos. Os chefes dos ladrões, depois de se terem unidos e organizado, dirigiu-se para Jerusalém. Daí nasceu um grande mal, que mesmo que não tivesse havido divisão naquela grande cidade, que grande cidade? Está falando de Jerusalém aqui, teria sozinho causado a sua ruína. E também lá no capítulo 34 tem vários textos de Joséfo citando Jerusalém como uma grande cidade, tá? Mas estou colocando os principais aqui. Ele fala aqui, ó, assim, né, encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que aquela grande cidade parecia um lugar público de prostituição. Olha que interessante aqui que ele cita a grande cidade de Jerusalém, né, e cita o termo prostituição, também a mesma coisa. O que está no Apocalipse está nos livros de Joséfo na Guerra dos Judeus. Olha que interessante, né? Mais uma vez, assim encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que aquela grande cidade, é Roma aqui, gente? Não. É Roma, entre os hebreus não, a grande cidade. Entre os hebreus, tá? Eu estou falando entre os hebreus, entre os cristãos, tá? Não estou falando aqui, sei lá, do pensamento de um romano, de um centurião, sei lá qual é o pensamento desse cabra. Eu estou falando de uma literatura cristã, uma literatura entre os hebreus, aqui chamando a cidade de Roma de grande cidade, né? Aliás, eu não encontrei nem numa literatura pagã, estou falando sério. Nenhuma literatura, sei lá, agnóstica, eu não encontrei essas características, alguém colocando essas características na cidade de Roma. Mais uma vez, assim encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que aquela grande cidade parecia um lugar público de prostituição, tá? Quando o autor aqui do Evangelho de Mateus cita Jerusalém como a cidade do grande rei, ele estava citando exatamente o Salmo, né? Tá aqui, ó. O salmista ele diz assim, ó, grande é o Senhor, né, e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei, tá bom? Lembra quando eu falei que Jeremias estava citando aqui já o que iria ser escrito em Apocalipse 18, que fala da queda da Babilônia, da grande cidade? O que está escrito lá em Jeremias mesmo? Aqui, olha, ele está fazendo aqui uma ironia, gente. Como está abandonada a grande cidade, a cidade tão povoada, semelha-se a uma viúva, né?
Olha só, abandonada, ela, né, a grande cidade, assemelha-se a uma viúva, que é grande entre as nações e rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. O que fala aqui no Apocalipse 18 sobre a grande cidade? A mesma coisa que Jeremias, na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: estou no trono como rainha e não como viúva, e nunca conhecerei o luto. Tá aqui, olha. Estou no trono como rainha. Ironicamente, o autor escreve a mesma coisa que Jeremias escreveu de Jerusalém. Estou no trono como rainha e não viúva. O que Jeremias escreve aqui, olha? Quando ele vê a destruição de Jerusalém, fala que ela era grande entre as nações, que quando ele está vendo Jerusalém destruída, semelha-se a uma viúva, essa grande cidade, né? Rainha entre as províncias. E a rainha entre as províncias que dizia que não seria, né, viúva. Né? Jeremias está falando que sim, que ela se tornou viúva por causa dos seus crimes abomináveis, tá bom? E essa é uma exegese perfeita, gente, uma exegese perfeita sobre o Apocalipse 17 e 18, onde fala da grande cidade que reina sobre os reis da terra. E agora eu faço aqui, né, uma pergunta, tá? E deixo um desafio. Você, futurista, principalmente protestante, me mostra uma literatura lá do primeiro século, ou antes de Cristo, onde os profetas, ou um apóstolo ali na época de Cristo, chama Roma, a cidade de Roma, de mulher, de prostituta, uma literatura. Não adianta vir pegar o Apocalipse e trazer a Babilônia lá sendo chamada de prostituta, falar que aquilo é Roma, tá? Ali você vai ter que interpretar e saber identificar qual que é aquela Babilônia, né? Quem é a cidade? Estou falando uma literatura, pode ser até apócrifa. Não precisa ser uma literatura canônica, mas de alguém que tinha conhecimento dos símbolos hebraicos, tá bom? Mostrando aqui, olha, Roma é uma mulher prostituta, rainha entre as províncias, que reina sobre os reis da terra. Me mostre isso daí, tá bom? Me mostre, por favor, me mostre uma literatura dessa. Como eu falei, dentro do Novo Testamento e dentro do Antigo Testamento eu trago todas essas características, né, e são correspondentes à cidade de Jerusalém. Mais uma vez, gente, um abacaxi aí para os nossos amigos futuristas aí, tá bom? Pode descascar mais um abacaxi e não esqueça, por favor, de se inscrever no canal, apertar no sininho, dar esse like maroto aí nos vídeos e compartilhar os vídeos, tá? Por favor, dá esse like aí, ajuda mesmo o canal. Vamos chegar pelo menos a 7 mil inscritos até a metade do ano. Vamos lá, gente, por favor. A gente depende muito de vocês. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.